Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 8 de agosto de 2024, quinta-feira, né? E nesse horário das quintas-feiras, às 19h30, nós sempre estudamos essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Estudamos sequencialmente, item por item. E hoje nós recebemos o nosso irmão Alberto Oliveira, que está sempre conosco, eu posso até dizer, trabalhador da Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, não é? Está sempre conosco estudando e hoje fazendo o nosso estudo da noite de hoje. E o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, itens 12 e 13, do motivos de resignação. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou fazer uma leitura desse livro aqui, ó. Deus te abençoe. Deus te abençoe. De Carlos Bacelli, pelo espírito do irmão José. E a mensagem escolhida, né, que eu abri, é o famoso leitura que nós abrimos ao acaso, que a gente sabe que não existe, tem por título Credores à Porta. Diz assim o irmão José: convence-te, convence-te de que ninguém cruza contigo seus passos em vão. Quem, de uma forma ou de outra, se vincula a ti afetivamente, é companheiro de pregressas existências que agora te procura na condição de algoz ou benfeitor. Aproveita, pois, a ensancha que a vida te oferece, a fim de resgatar tuas dívidas de amor para com aqueles que desprezaste. Mesmo que te surjam psicologicamente desfigurados a exigir-te constantes demonstrações de paciência e carinho, não deixes de passar para com eles a tua oportunidade de reconciliação. Muitos se te apresentam da exata maneira que os fizeste ser, ou, no mínimo, concorreste para que assim se lhes plasmasse a personalidade difícil. Os credores do espírito que te batem à porta, encontrando-te o endereço da atual encarnação, trazidos pela mão de alguém a quem deste extremado carinho, são questões pendentes que deixaste no passado, supondo-as esquecidas. Quem, à margem de tua família consanguínea, aparece e se demora ao teu lado, por estorvo à paz que almejas, emergindo aparentemente do nada, não é obra caprichosa do acaso. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo ao Senhor a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos, Senhor, para mais uma vez refletir, para mais uma vez escutar, mas principalmente buscar aplicar todos esses ensinos que o Senhor deixou para nós através do seu Evangelho. Te rogamos, Pai, que tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoe os nossos lares, nossos familiares, nossos bons propósitos, a cada um de nós e a nossa caminhada. E também pedimos, Senhor, sempre por aqueles que não te conhecem ou aqueles, Senhor, que estão tão desesperados que te negam ou não conseguem te encontrar. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciado a nossa reunião da noite de hoje, graças a Deus. E te pedimos também, Pai, que abençoe o nosso irmão Alberto, que vem conversar conosco, trazendo frutos dos seus conhecimentos, que possamos aproveitar bastante essa oportunidade. Alberto, a palavra está com você. Você tem até 19h30, 7h30, tá? Para fazer suas reflexões. Se precisar de mais um pouquinho, fica à vontade. Que Deus te abençoe e continue Ok, abençoando a todos nós. bem, inicialmente agradecer, né, a oportunidade desse convite, né, o convite feito pela Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. A gente sempre
é uma bênção essa oportunidade, porque todo mundo, todos nós, né, que colocamos, expomos, a gente sabe que a gente aprende também muito com tudo isso. Então, essa oportunidade eu tenho muito que agradecer à Casa de Francisco de Assis. E aí, Rose, como eu tinha te informado, eu vou expor meu tema através do PowerPoint, aí você me coloca aí como. Pode, é só compartilhar. Ah, então tá. Bem, gente, o nosso estudo de hoje está no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, e as bem-aventuranças, né, ensinadas por Jesus, é uma síntese, né, das leis morais que regem a humanidade. E hoje, então, nós vamos discutir, vamos refletir, vamos analisar o tema motivos de resignação, itens 12 e 13 do Evangelho, capítulo 5. Esse motivo de resignação é uma reflexão do Espírito do Senhor Simeão. Ele nos trouxe essas instruções, essa contribuição muito valiosa e que a gente precisa se debruçar sobre esse tema para a gente poder tirar das instruções de Simeão o melhor possível. Então, Simeão começa assim: por estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saldeis agora e que vos garantirá tranquilidade no porvir. Então, diante disso, dito por Simeão, a gente pode, né, tirar como reflexão que tudo que Deus faz tem um propósito, né? E a dor, né, é um propósito pedagógico para nos educar. E aí, quando o Simeão diz, deveis considerar-vos felizes por sofreres, muitos poucos entendem isso. Mas se suportarmos as situações adversas que surgem em nossas vidas, né, com resignação, a gente sem reclamar, sem rebeldia, sem acusar Deus como responsável de tudo que está acontecendo, sem suportar as situações com resignação, a gente vai passar por aquela situação e teremos então a possibilidade de saldarmos dívidas, porque as nossas dores é fruto daquilo que fizemos no passado. Portanto, a dor é um prelúdio da cura, porque se você bem dizer o sofrimento, se você passa pela dor sem se rebelar, sem se revoltar, você está se depurando, você está reparando faltas do pretérito.
quiçá de outras vidas ou dessa mesma vida. Porque nós, né, como espíritos, estamos no nível de provas e expiações, nós já nos equivocamos muito. E as dores chegam como reajuste da lei de Deus. Portanto, se nós nos rebelarmos contra essa dor, é como se estivesse acusando Deus da responsabilidade dessa dor. E, na verdade, tudo que a gente passa é fruto daquilo que nós fizemos, é o que a gente chama de causa e efeito. Transgredimos a lei de Deus, tem como efeito uma dor. Se seguirmos a lei de Deus, vamos ter a paz, o equilíbrio, a harmonia. Portanto, a gente sempre deve, né, perceber, sentir como felizes por Deus nos reduzir a nossa dívida. E Leon Denis, ele nos traz a seguinte contribuição. No livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 26, esse magnífico capítulo, Leon Denis nos diz, ressalta Leon Denis que a dor é uma lei de equilíbrio e educação, e que o sofrimento, em parte, é devido às violações das leis divinas pelo homem. Contudo, como todos os seres passam por ele, pela dor, devem ser considerados como necessidade de ordem geral e instrumento de progresso. Se nós, neste mundo de prova e expiação, estamos ainda no processo de aprendizado, ainda nos equivocamos, e quando surge um equívoco de natureza moral, a gente tem que gerar um reajuste. E a dor, então, como diz Leon Denis, é uma lei de equilíbrio e educação. Ela tem a finalidade pedagógica de nos educar, porque a dor mexe com o nosso ser, mexe com a nossa, com nossas, com o nosso interior. A dor, quando chega, ela nos incomoda. E aí faz todos nós buscarmos o equilíbrio. E a dor também é educativa no momento que você passa a refletir por que daquela dor e passa então a refletir sobre os atos, sobre o proceder, sobre o agir. Então ela acaba sendo educativa no momento em que te leva a você refletir sobre o que você faz, sobre o que você fez. E aí isso passa a ser então, né, um instrumento corretivo, não por punição, mas para nos conduzir ao equilíbrio e nos educar. Portanto, todos nós passamos pela dor, seja de que natureza for. Isso leva, então, ao progresso. A dor, como diz Leon Denis, é um instrumento de progresso. Ela faz nós progredirmos, porque se não tivéssemos a dor, ficaríamos nos nossos erros e equívocos sem consequência nenhuma e não teríamos motivo para sair daquela situação. A dor chega para nos alertar, para tirar da zona de conforto e nos acionar no caminho da mudança, no caminho da modificação, no caminho da transformação. E aí gera esse instrumento de progresso. No livro Ação e Reação, André Luiz, através do instrutor Druso, ele destaca, o instrutor Druso, que a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Olha só a forma como o instrutor Druso nos traz esse tema. É um ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Ou seja, para evoluirmos, a dor chega para nos acionarmos para frente, para tirarmos do nosso ponto de conforto, para expandirmos a nossa consciência. Então, a dor acaba sendo um instrumento. E no momento, como disse Simeão no início, no momento que chega a dor, você suporta, você é resignado,
você tenta dar novo rumo aos motivos que te levaram à dor, aí você está no caminho correto. E aí, o instrutor Duso, no livro Ação e Reação, ele divide a dor em três tipos, que muitos já conhecem. A dor expiação. O que é a dor expiação? Vem de dentro para fora. Marca a criatura na sua caminhada evolutiva, tendo como objetivo sua regeneração perante a justiça divina. Ora, se eu transgredir a lei de Deus, eu vou ter que gerar um reajuste. Eu vou ter que me regenerar perante a justiça de Deus. E vem a dor e expiação, aquela dor que é fruto do meu equívoco, que é uma dor para te colocar no rumo, para te desviar do distanciamento do equívoco. E aí, então, na nossa caminhada evolutiva, no nosso processo de aprendizado, entre erros e acertos, quando erramos, nos sentimos mal, gera dor moral, percebemos que nos equivocamos e refletimos sobre aquele equívoco. E aí você busca dar um novo rumo, você busca não cometer mais aquele equívoco. E num processo, né, para você fixar aquele aprendizado, precisa da repetição. Por isso que a gente não pode nunca reclamar dos equívocos, assim, quando surge dos nossos erros, nós somos falíveis, nós estamos no processo de aprendizado. E no processo de aprendizado podemos errar, mas buscaremos sempre acertar. E nesse processo de erro e acerto, nós vamos repetindo o aprendizado até fixarmos definitivamente o aprendizado. Como a gente vê sempre nos nossos estudos, tudo dependerá do nosso esforço, porque a expiação é um mecanismo natural do nosso psiquismo para que possamos nos colocar de novo no caminho, no rumo, no traçado correto. Depois temos a dor, evolução. Atua de fora para dentro, cujo objetivo notório é o aprimoramento do ser, e sem ela não haveria progresso. Então, tudo que vem de fora para dentro, que nos é acionado pela nossa vida de relação, pelos fatos externos a nós, eles nos afetam, eles geram situações que vão gerar dor ou não, dependendo de como a gente encara tudo que vem de fora. Muitas das vezes, o que vem de fora, uma situação que surge, ela gera uma dor. Só que essa dor gera um aprendizado, por isso ser uma dor evolução. Outra fonte de dor evolução, além das questões que surgem de dentro para fora. Nós, no nosso processo de aprimoramento moral, de autodescobrimento, a gente vai se autoanalisando e percebe as nossas imperfeições, quando a gente se esforça em buscar este autoconhecimento. Ao constatar uma imperfeição nossa, isso gera um desconforto, porque o ego não quer sair dessa zona de conforto. E essa constatação de uma imperfeição, no momento, gera mal-estar, mas ela é um trampolim, ela vai nos impulsionar para o progresso. Por quê? Você detecta uma imperfeição, vai buscar não cometer aquela imperfeição, porque você conhece, então, que ela existe em você, e você, então, vai dar novo rumo às tuas tendências, impulsos e condicionamentos. Então, essa dor, fruto dessa constatação de nossas imperfeições, ela te impulsiona para frente. Então, torna-se uma dor evolução. Por quê que gera dor? Porque quando você está na tua zona de conforto, o ego ele quer estar bem. Quando constata que não somos aquilo que a gente imagina,
aquilo gera um desconforto na gente. Só que esse desconforto da dor-evolução, ele nos impulsiona, porque faz a gente nos conhecer ainda mais daquilo que nós temos em nós. E nós vamos, é óbvio, né, buscar corrigir, buscar superar aquela imperfeição que a gente detecta em nosso ser. E, por último, a dor auxílio. Esta dor já é mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar no leito de dor por anos e anos meditando em nossa situação. Então, muitas das vezes, a situação que a gente enfrenta acaba sendo um auxílio para nós, porque vai nos forçar a nossa autorreflexão, a percebermos aquilo que é o gerador de toda aquela situação em que está me levando, né, ao leito de dor. Então, é uma dor auxílio, é uma dor gerada pelo nosso psiquismo para nos corrigirmos. Então, essa dor auxílio, a gente já vê muitas situações, né, de dor auxílio. Por exemplo, eu já escutei falar de pessoas, até na bibliografia espírita, tem situações de pessoas que, às vezes, nascem com problemas de deficiência de sem braço, sem mão, sem pernas, para que não haja possibilidade daquele indivíduo cometer os mesmos equívocos que cometia anteriormente. Então, essa situação é uma situação dolorosa, mas gera um auxílio no momento que a gente nos desvia daquilo que nós poderemos fazer ou realizar. E a Druso complementa. Deixa eu tirar aqui, espera aí. A dor exerce, portanto, ação misteriosa na consciência dos indivíduos, educando e aperfeiçoando o ser, fazendo-se presente tantas vezes quantas forem necessárias para a sua transformação moral. Então, agora a gente toma consciência, né, de que a dor ela vem para o nosso bem. A dor vem nos aperfeiçoar. Portanto, que recebamos a dor que surge em nossas vidas com resignação, porque ela vai gerar a nossa transformação moral. Simeão continua: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve, em vez de se queixar do credor, não lhe ficará agradecido? Então, na, na situação da vida, as situações surgem, né, para podermos saldar a nossa dívida. Na economia divina, as dores chegam, as situações surgem como um reajuste para o pagamento dos débitos. E Deus misericordioso sempre nos cobra menos do que devemos pagar. Então, devemos sempre estar disposto ao pagamento que nos surge, para que a gente possa, então, daí nos depurar e quitar a nossa dívida. Então, se devemos 100, pagamos 1. Olha como é que isso é bom. Deus de infinita misericórdia vê a nossa dívida de 100, mas só cobra 1. E por que você vai se rebelar contra o pagamento?
contra aquilo que surge na tua vida como dor. Então, que a gente possa, então, pagar este um com o coração agradecido a Deus por tudo que a gente passa. E aí, os Espíritos nos orientam que a resignação ao sofrimento equivale ao seguinte raciocínio. Vamos supor que tenhamos uma dívida de 100, que deve ser quitada num prazo X. Na contabilidade divina, surge a seguinte operação: se me pagares apenas um, eu quitarei a dívida toda. Assim é que procede a divindade para cada um de nós. O nosso pagamento é sempre menor do que aquilo que deveríamos realmente pagar. Então, diante disso, a gente só tem que bem dizer, como disse Simeão lá no início. A gente tem que agradecer, porque se nós estamos passando por uma dor, foi gerada pelo nosso equívoco. E a gente tem que reparar. Só que Deus nos cobra muito menos daquilo que a gente deve pagar. Então, a gente tem que agradecer por todas as dores. Não como masoquismo, mas por reconhecimento de que Deus está nos buscando a saldar a dívida de uma forma bem menor. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida. Entre essas faltas, colocamos em primeiro lugar a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se memorarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e tomássemos de novo por empréstimo. Ora, se eu estou no meu processo de pagamento, as dores chegam e eu provoco mais erros, mais dores chegarão e esse saldo nunca vai ficar positivo. Então, a gente deve, a cada nova falta, a cada nova falta, aumenta a nossa dívida. Então, a gente deve sempre evitar cometer os equívocos, ou seja, estar atento às leis de Deus, estar atento àquilo que Jesus nos ensina. Por isso, a necessidade de estudarmos os ensinamentos de Jesus para podermos aplicar em nossas vidas. Sim, a dor existe, é presente porque é fruto daquilo que fizemos e estamos agora saldando a nossa dívida. Mas buscaremos corrigir o nosso proceder para que novas dívidas não surjam, porque senão esse saldo não tem fim. Então, para a economia divina, precisamos sempre não cometer mais equívocos para que novas dores não surjam e essa dívida aumente. Então, precisa a gente buscar, mesmo diante dos momentos de dores, estar consciente que estamos saldando uma dívida e não cometer mais nenhuma dívida. Ou seja, cumprir os ensinamentos de Jesus. Por isso, a necessidade de meditarmos, sentirmos, refletirmos sobre os ensinamentos superiores de Jesus. Porque é esses ensinamentos que vão poder nos colocar no caminho do equilíbrio, no caminho reto, no caminho de um reto pensar, um reto sentir, um reto agir. E assim evitaremos cometer
novos equívocos e contrair novas dívidas. No livro Confie e Segue, capítulo 5, nos momentos graves, é psicografia de Francisco Cante Xavier, Espíritos Diversos. É dito: diante de alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho, então ele vai relacionando diversas situações difíceis que vão surgindo em nossas vidas. Então, diante de alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho, diante da crítica que te induz a desistir de cooperar na oficina do bem, diante de palavras impensadas, partidas de pessoas estimáveis, que te façam mergulhar no poço da amargura, diante de mudanças imprevistas que te obrigue a pensar e a deliberar sem a escória de afetos com os quais não contas, diante da incerteza que te visite, apontando-te as tentações e riscos que te ameacem. Quando qualquer sofrimento te abale, os recessos da própria alma, entrega-te à fé. Refugia-se em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus, porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Ou seja, diante de todas as circunstâncias adversas da vida, mantenha a fé em Deus e a fé no seu enviado, Jesus. Deus de infinita misericórdia, ele está sempre nos amparando, nunca nos deixa desamparado. Então, a gente tem que, diante do momento difícil, fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, passar pelas dores com resignação, passar pelas adversidades da vida, pelas circunstâncias adversas com resignação, porque tudo vai depender do nosso proceder. E a fé, ela é um instrumento importante para te manter firme no caminho. E é isso que o Espírito veio nos trazer como mensagem. Nos momentos graves da vida, mantenha-se com a fé viva em Deus e também em Jesus. E aí Simeão nos diz: ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide recomeçai a tarefa. Então, quando a gente retorna à pátria espiritual, nós vamos comparecer como operário. Se cumprimos bem o que cabia a nós, nós vamos receber o nosso pagamento. Mas se tivemos a nossa vida em ociosidade, só pensando nos prazeres da vida, nas satisfações do amor próprio, o próprio mundo já te pagou aquilo que você merece, porque você não buscou situações elevadas, você não buscou situações que pudesse te conduzir a um patamar mais elevado. Agora, se você buscou este caminho de aprimoramento moral, de aperfeiçoamento, um caminho de esforço, né, de aperfeiçoamento íntimo, você vai ter o teu salário na pátria espiritual, você vai ter os benefícios daquilo que você amealhou, que você buscou. Então,
tudo dependerá do hoje. O que você faz hoje terá consequências amanhã. E na pátria espiritual é tudo que você viveu em cada hoje, em cada momento da vida, de acordo com como foi o teu proceder, vai ser o teu pagamento. Aquele que viveu só voltados para os prazeres da terra, já vai receber na própria terra aquilo que merece. Aqueles que se esforçou, que buscou o crescimento espiritual, a superação, com esforço, com perseverança, com vontade firme, esse vai ter, né, como operário na pátria espiritual, os benefícios, o pagamento justo daquilo que você gerou de bom proceder. No item 13, continua Simeão: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ela a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá rápido passado. Então, vamos entender, vamos refletir sobre o que está dito. O homem perfeito só vê o que seus olhos materiais alcançam. Não usa os seus recursos espirituais para colocar-se acima dessa visão material e elevar-se a planos mais elevados. E esses recursos espirituais, por exemplo, é a oração. E a oração, quando oramos, nos movemos para interesses elevados. Quem ora toma contato com Deus interno. Então, vamos comparar com a seguinte situação. Eu estou na base de uma montanha. Tenho uma visão muito reduzida, limitada, porque eu estou na base da montanha. Conforme eu vou subindo a montanha e chego no topo da montanha, a minha visão fica ampliada e eu tenho uma visão panorâmica geral de tudo. E é isso que acontece. Se nós nos prendermos a uma visão materialista, a uma visão curta da base da montanha, você não vai conseguir ver o todo. No momento que você usa os teus recursos espirituais e consegue superar essa visão limitada material e consegue olhar com os olhos do espírito, você vê uma condição mais ampliada das circunstâncias da vida. E você não fica preso às questões pequenas da vida, às questões materiais. Você tem a tua consciência ampliada porque você se colocou num patamar mais elevado. Você está no topo da montanha, conseguindo ter uma visão ampla e não uma visão reduzida da base da montanha. Então, a nossa vida é assim. Se você sofre e olha e vê só as consequências imediatas daquilo, aquilo vira uma bola de neve. Mas se você se desloca e olha com um olhar mais elevado, olhando o todo, que aquilo faz parte do teu processo evolutivo, aquilo se torna-se mais assimilável, mais aceitável, mais suportável. Então, tudo dependerá de como você olha cada situação da vida, ou da base da montanha, ou no topo da montanha, que tem uma visão mais ampla. Então, tudo dependerá as circunstâncias que surgem na tua vida, do teu ponto de vista. Continuando. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso.
Eu vou relatar para vocês uma situação de um parente meu. No caso, esse parente ele recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar em Aracaju, ganhando um pouquinho mais. E ele foi com a família, se transferiu para Aracaju e lá começou a trabalhar. Num período de tempo trabalhando em Aracaju, morando com a família, tudo, ele recebeu outra proposta de trabalhar numa cidade do interior, ganhando um pouco mais. E aí foi interessante para ele poder progredir profissionalmente, ganhar um pouco mais, dar mais conforto para a família. E aí ele foi. Só que a escala era 15 dias trabalhando lá no interior do estado e 15 voltando e ficando em casa com a família. Então ele já ficava 15 dias distanciado da família. E era uma cidadezinha muito pequena no interior, onde estava essa empresa que contratou ele. E a família comentando sobre isso, né? Sobre esse novo momento desse parente, o primo falou assim: mas deve ser chatão, né? Pô, ficar 15 dias trabalhando numa cidade que não tem nada para fazer. Aí o Matia falou: mas quem diz que ele está preocupado com o prazer, com as coisas do divertimento? Ele está procurando o progresso espiritual dele, o progresso profissional dele, o futuro dele, dar conforto para a família. Então, na vida, na vida, né, muitas das vezes, dependendo do nosso ponto de vista, a gente pode olhar ou de uma maneira ou de outra. Esse primo olhou de forma reduzida, olhando só as opções de prazer. Já o outro, mesmo com todas as dificuldades, estava olhando com a perspectiva de melhorar, né? Com a perspectiva de progredir profissionalmente, de poder garantir para a família um conforto maior. E na vida é isso. Se você olha para o teu problema de forma muito imediata, esse problema torna-se uma coisa enorme. Mas se você se projeta e coloca-se no outro patamar para enxergar com outro ponto de vista, tudo torna-se diferente. E aí o peso da dor que nos oprime torna-se menor, porque você olhou com um olhar diferenciado, um olhar mais elevado, encarando a vida não nesse momento agora, porque nós somos espíritos imortais. Nós temos uma imortalidade, nós somos espíritos que vamos ainda viver durante muitos e muito tempo. Então, não é o fragmento dessa vida que vai nos colocar em desespero ou bem-aventurança. A gente tem que ter um olhar de que cada situação da vida é um aprendizado, de forma que a gente tem que ter sempre esse ponto de vista de olhar sempre para cada situação da vida de uma forma mais elevada, não olhando o imediatismo das coisas. Continua. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, veja bem, naquele diálogo de Jesus com Pilatos, né, em que Jesus é chamado a conversar com Pilatos depois de sua prisão, Pilatos pergunta: És o rei dos judeus? Aí Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. E aí Pilatos, ainda não satisfeito, continua: Tu és rei?
E aí Jesus responde: tu dizes. Jesus deu uma resposta curta, não estendeu a conversa, porque sabia que Pilatos tinha um entendimento de reinado material. E o reinado de Jesus é o reinado espiritual. Então, o reino de Jesus não é o reino desse mundo, das coisas desse mundo, é o reino do Espírito, é o reino espiritual, é o reino dos céus, é o reino de Deus. Portanto, Jesus nunca nos disse que iria eliminar ou acabar com todos os nossos problemas. Ele disse que iria aliviar-nos. Ele iria diminuir o peso de nossas cruzes, mas não disse: eu vou eliminar todos os seus problemas. Não. O problema de cada um é inerente ao que cada um amealhou. É efeito e causa. Então, diante das circunstâncias da vida, a gente tem que caminhar com ânimo, coragem, resignação, sempre olhando que o que a gente passa hoje, bem vivido, se passarmos pelas adversidades com otimismo, com coragem, com ânimo, com resignação, teremos um amanhã melhor. E aí nós temos aqui, para encerrar, uma historiazinha pequena, que é a paciência de Jó. Então, eu vou fazer a leitura para todos nós. Quando passamos por uma sequência de fatos turbulentos, ou quando acontecem muitas coisas que testam nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para tudo suportar. A expressão remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Possuía centenas de ovelhas, camelos e bois, uma imensa propriedade, muitos filhos e grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. No mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada. Seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados, e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Já se entristeceu, Jó se entristeceu profundamente, prostou-se no chão e orou. Não se revoltou. Reconheceu que tudo o que tinha havido sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Reconheceu que tudo o que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Entretanto, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus. Contudo, Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa revoltada o abandonou. Sozinho, isolado, Jó foi visitado por três amigos que, em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados, por seus muitos pecados. Jó, Jó discordou deles, reafirmou sua fé na bondade e justiça divinas e ainda orou ao Senhor para que não punissem seus amigos. Por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde. Depois, Jó conseguiu reaver e duplicados todos os seus bens. Tornou-se a se casar e teve 10 filhos, concluindo sua vida, anos mais tarde, em felicidade. Então, que sejamos Jó, né? Que estejamos a passar pelas adversidades da vida, pelas circunstâncias adversas, pela dor, como Jó, com resignação, com paciência e com perseverança.
Obrigado, meus amigos, pela atenção. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade. Eu me lembrei de Jó agora e me lembrei da Senira Pinto, né? Daquela mensagem, exortação do livro Levanta-te dela, né? Quando a Senira diz que basta apenas uma leve sombra no horizonte, mesmo que o céu esteja azul, basta uma leve sombra e nós já nos desesperamos. Mostramos que a nossa fé é muito vacilante. Então, que possamos ter uma fé tão forte quanto a de Jó. Mas a fé é um aprendizado, né? Que nós vamos conquistando com o passar do tempo, conforme nós vamos nos aprofundando nos ensinos do Senhor e colocando em prática. Então, foi muito bom te ouvir, muito bonito o encerramento com essa história de Jó. De vez em quando a gente precisa revisitar, né? A gente precisa revisitar a história de Jó, porque às vezes tão pouca coisa acontece conosco que a gente já desaba. Então, que possamos aprender com Jó a confiar no Senhor. Então, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a todos vocês, meus irmãos, que estiveram conosco, né, assistindo esse estudo desse nosso irmão. Então, só queremos agradecer a vocês a presença, agradecer ao Senhor. E para encerrar, eu vou pedir à minha irmã Carmen para fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, é que muito agradecidos por esse estudo da noite de hoje, pelo nosso amigo Alberto, que trouxe para nós esse reforço que precisamos ter na nossa vida, sobre aceitação, resignação, de tudo que nos acontece. E que tenhamos essa lição, né, de olharmos com uma visão ampla da nossa realidade, das coisas que nos acontecem, dos problemas, das perdas, das dificuldades, que a gente possa ter esse entendimento de que a dor é necessária, que a dor é um aprendizado, é educativo, como nos trouxe Leon Denis. Então, Senhor, só temos a agradecer, abençoe nosso amigo Alberto, seus propósitos, sua família, que possa nos trazer sempre essa luz do entendimento do Evangelho, para que a gente possa cada vez mais ter esse esclarecimento e essa visão ampla da nossa vida aqui nessa terra. Que Jesus abençoe a todos, abençoe a Casa de Francisco, que nos permite, mais uma vez, essa reflexão. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a Graças todos. a Boa Deus. noite, irmão Alberto. Irmão. Olha, gratidão Obrigado, por Alberto. tudo. Amei, Alberto. Valeu. Boa noite, obrigada, Até a Obrigado, evolução, amigos. a evolução. Obrigado por todos. bom descanso a todos. Alberto, aquele abraço. Parabéns, hein? Parabéns, amei, Alberto. Mais uma vez, Bom Alberto, descanso. obrigado. tchau, gente. Abração, Alberto. Tchau, Tchau, beijo Rose. a todos. Até amanhã.